Olá pessoal, bom dia. Hoje nós teremos a nossa primeira provinha parcial do segundo bimestre. Então eu elaborei hoje um banco de questões só visando eliminar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses conteúdos. Na primeira questão, que é uma questão referente ao estudo de coesão, eu vou lendo, eu vou respondendo e você vai acompanhando aí com muita cautela. A substituição de uma palavra por pronome tem a função de. A substituição de uma palavra por pronome tem a função de. Letra A, argumentar. Argumentar é apresentar ideias. B, evitar repetições e retomar a palavra anterior mantendo coesão. C, evitar a repetição de uma palavra ainda não mencionada. D, manifestar um ponto de vista. Observem que a letra A e a letra D são iguais, é a mesma resposta. Então, para que usamos um pronome como elemento de coesão? Para evitar a repetição de uma palavra que já foi mencionada. Então a resposta certa é a letra B. Quem imaginou que venha a ser a letra C está equivocado, porque veja, diz evitar a repetição de uma palavra ainda não mencionada. O pronome evita a repetição de uma palavra que já foi mencionada, algo que já foi dito ou escrito, e não algo que ainda vai ser dito. Então a resposta correta, letra B. Usa-se pronome como elemento de coesão para evitar a repetição de um nome já mencionado. Segunda questão. Há 3 palavras cognatas, destaque-as. Nessa lista aí abaixo, nós temos apenas 3 palavras cognatas. No total de palavras temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentre as 7, apenas 3 são cognatas. Lembrem que palavras cognatas são palavras derivadas, substantivos derivados, que surgem a partir dos primitivos. Então, palavras cognatas aí temos floricultura, que é originada de flor, casebre, que é originada de casa, e brinquedoteca, que surge de brinquedo. Então temos aí 3 palavras cognatas: floricultura, que vem de flor, casebre, que vem de casa, e brinquedoteca, que vem de brinquedo. As demais palavras são primitivas. Questão de número 3. Use OD para ordem direta e OI para ordem indireta. Lembrando que uma frase, para identificarmos se uma frase está na ordem direta ou indireta, é só ver como foi construída a oração, a sequência de palavras. Quando o sujeito está no começo da frase e todo o predicado depois do sujeito, ordem direta. Quando o predicado inicia a oração e o sujeito fica no final, ordem indireta. Ou se algum elemento do predicado ficar no começo e o sujeito no meio e o resto do predicado no final, o sujeito ficando no meio da frase, centralizado, ordem indireta. Então, ordem indireta é quando o sujeito fica totalmente depois do predicado ou no meio de elementos do predicado. Letra A. Precisam ser pintadas essas paredes. Não esqueçam que o predicado é sempre formado por verbo ou locução verbal. O predicado normalmente começa a partir do verbo. Na letra A nós temos: precisam ser pintadas essas paredes. Precisam ser pintadas é o predicado. Começa com a locução verbal, precisam ser pintadas. Essas paredes é o sujeito. Então veja que no início da oração tem o predicado, depois o sujeito, caracterizando assim uma ordem indireta. Letra B. Os bebês adoram tomar banho e ouvir músicas de ninar.
né? Quando você tiver dúvida de quem é o sujeito, é só ir para o verbo da oração, porque o verbo se refere ao sujeito. O verbo é adoram tomar, no caso uma locução verbal, e ouvir. Quem adoram tomar e ouvir músicas? Tomar banho e ouvir músicas. Os bebês, né? Os bebês, que é o sujeito simples, está no começo da frase, o predicado depois, caracterizando ordem direta. Letra C. Apavorados, os passageiros desceram do ônibus. Apavorados é uma palavra que caracteriza o sujeito, faz parte do predicado, né? Então, antes do sujeito, há um elemento que pertence ao predicado, que no caso, um predicativo do sujeito. Então, como antes do sujeito há um elemento pertencente ao predicado, nós temos aí uma ordem indireta, né? O sujeito, os passageiros, predicado, desceram do ônibus, e desceram do ônibus apavorados. Vejam que apavorados é um elemento que pertence ao predicado e que se refere ao sujeito também. Portanto, ordem indireta. Letra D. Chegaram os alunos do 7º ano. Chegaram é o verbo e verbo é o elemento do predicado. Então, o predicado introduz a oração com o verbo chegaram. E os alunos do 7º ano, que é sujeito, fica após o predicado chegaram. Temos aí uma ordem indireta. Letra E. Os alunos do 7º ano são esforçados. Sujeito, os alunos do 7º ano. Predicado, são esforçados. Temos aí uma ordem tradicional. Primeiro o sujeito, depois o predicado. Então, caracteriza-se assim uma ordem direta. Quarta questão. Observe os termos destacados e informe o tipo de coesão presente, né? Lembrando que nós estudamos dois tipos de coesão. Coesão por substituição, né? Que é quando há um pronome evitando a repetição de um nome já mencionado, que é o que trabalhamos agora há pouco na primeira questão. E o outro tipo de coesão por elipse ou por apagamento, quando nós temos um verbo, uma locução verbal, um elemento se referindo a um nome que já foi mencionado e nós não usamos nenhuma palavra para substituir esse nome, usamos apenas a oração em sequência, porque já sabemos a quem se refere. Vamos para a frase. A menina é de família haitiana. Sujeito, a menina é de família haitiana, predicado, vírgula. Ela é muito inteligente. O pronome ela, que está destacado, refere-se ao sujeito menina e evita a repetição do mesmo. Temos aí uma coesão por substituição, porque há um pronome que refere-se ao sujeito menina, evitando a repetição dele. Continuando a frase. E está gostando de viver no Brasil. Quem está gostando de viver no Brasil? Pelo contexto anterior, nós sabemos que se refere à menina, que é de família haitiana. Então, nessa terceira parte do período, está gostando de viver no Brasil, não há mais o sujeito menina, de forma explícita, e nem o pronome ela, para evitar a repetição também do pronome. Então, como não há o sujeito menina, nem o pronome ela, porque não há necessidade, devido ao contexto, né, dá para perceber a quem está se referindo. Então, essa parte que está destacada, está gostando, nós temos aí uma coesão por elipse, porque tanto o sujeito como o pronome foram apagados, por sabermos a quem já se refere no contexto. 5. Na questão anterior, o pronome reto exerce função sintática de quê? O pronome reto é o pronome ela, que está logo após a vírgula. Ele está substituindo a menina. A menina é o sujeito da frase. Então, como o pronome ela está substituindo o sujeito, então ele também exerce função sintática de sujeito.
Entenderam? Veja bem, ó, o pronome ela está substituindo a menina. Lá na construção da oração, a menina é sujeito, é de família haitiana, predicado. O pronome ela está se referindo à menina, que é sujeito. Então, o pronome ela, por substituir o sujeito, também exerce função sintática de sujeito. Questão 6. Leia e responda o que se exige. Temos aí uma frase também retirada lá de uma notícia jornalística da apostila de vocês, assim como as questões anteriores. Muitas crianças morrem de fome. Muitas crianças, predicado. O que eu aconselho vocês fazerem é o seguinte: quando fazemos esse tipo de estudo, coloca uma barra entre o sujeito e o predicado. O sujeito, muitas crianças morrem de fome, predicado. Vamos para as perguntas. Qual o sintagma nominal desse período? Lembrando que o sintagma nominal é o sujeito e o sintagma verbal é o predicado. Na letra A, quem é o sintagma nominal desse período? Muitas crianças. Qual é o núcleo do sintagma nominal dessa oração? Letra B. Quem é o núcleo do sintagma dessa oração? Muitas crianças é o sintagma nominal. E quem é a palavra mais importante? Quem é a palavra essencial desse sintagma nominal? Quem é que combina? Quem é que faz concordância com o verbo morrem? Crianças. Então, o núcleo do sintagma nominal, crianças. Só que crianças vem acompanhado de uma palavra, que é a palavra muitas. Lembrem que estudamos na nossa última aula os pronomes indefinidos. E nós temos aí, acompanhando o núcleo crianças, um pronome indefinido, muitas. Quando um pronome acompanhar o núcleo do sintagma nominal, que será sempre um substantivo, esse pronome exercerá a função de determinante do sintagma nominal ou determinante do sujeito, como você queira falar. Qualquer uma dessas duas formas é correta. O pronome no sintagma nominal é núcleo ou determinante. Muitas acompanham crianças, que é núcleo. Então, muitas é determinante. Qual o sintagma verbal e seu núcleo desse período? Que é a nossa última pergunta da questão 6, letra D. O sintagma verbal é morrem de fome. E o núcleo do sintagma verbal, o próprio nome já diz, é o verbo. O sintagma verbal é morrem de fome e o núcleo do sintagma verbal é morrem. Estão entendido? Quando nós temos um sintagma nominal constituído de várias palavras, o substantivo será núcleo e as palavras que acompanharem o substantivo serão determinante do sintagma verbal ou determinante do sujeito. No caso aí nós temos como determinante um pronome indefinido, no caso variável, que ele está no feminino plural. Questão 7. Identifique os termos que compõem as orações. Letra A. Ele não derrubou meu livro. Essa frase aí, ela quando está na ordem direta é bem mais fácil de ser analisada, E essa é um exemplo de ordem direta. Ele, sujeito, não derrubou meu livro, predicado. Sujeito, ele, verbo, derrubou, complemento, meu livro. Veja bem, o sujeito, pronome ele, o verbo, derrubou, complemento, meu livro. Quem é o complemento? É a palavra que está complementando o sentido do verbo. Se você disser ele não derrubou, a frase tem que ser continuada para saber o que derrubou. Lembrem, nós trabalhamos os verbos transitivos e intransitivos. Derrubou é o exemplo de verbo transitivo, que precisa de complemento, porque senão a informação fica a desejar. Depois de derrubou tem meu livro, que é complemento do verbo. Então, quando aparece o item aí complemento do verbo.
Na letra B, a lição eles estão fazendo, né? Dá para perceber aí que a frase não começa com o sujeito. Então, caracteriza-se uma ordem indireta. A lição é um elemento que pertence ao predicado, eles é o sujeito e estão fazendo é também elemento do predicado. O sujeito, eles, né? Veja que o eles está no meio da frase, entre dois elementos que pertencem ao predicado. Ordem indireta. O sujeito, eles, verbo. No caso aí, nós, para representar a ação, nós não temos um verbo, temos uma locução verbal, né? O verbo auxiliar e o verbo principal. Dois verbos em sequência para representar apenas uma ação, a ação de fazer. Então diz verbo, mas você não vai escrever verbo, escreve a locução verbal inteira, que corresponde ao verbo. Estão fazendo, complemento a lição, que é quem está lá no começo da frase. Oitava questão, identifique e classifique os pronomes pessoais retos em sujeito ou predicativo do sujeito, né? É só lembrar o seguinte: quando o pronome pessoal reto, né, seja ele qualquer um do discurso, né, da primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, se ele for acompanhado de um verbo de ação, ele exerce função de sujeito. Se ele tiver como antecedente um verbo que indica estado, um verbo de ligação, então ele será predicativo do sujeito. Letra A, a Felizarda é ela. O pronome reto, ela. Antes do ela, é, que é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ela é. Esse verbo ser sempre liga o sujeito a uma característica. O pronome ela, como tem como antecedente um verbo de ligação, ele é predicativo do sujeito. Letra B, eu entreguei a requisição hoje. O pronome reto, eu, está seguido do verbo entreguei, que é um verbo de ação, portanto ele é sujeito da frase. C, sabemos que tu cantas muito bem. Tu, pronome reto da segunda pessoa do singular, acompanhado do verbo cantas. O verbo cantas é um verbo que indica ação, portanto tu exerce função de sujeito. D, o professor sou eu. Eu, pronome reto da primeira pessoa do singular, tem como antecedente o verbo sou, que é um verbo de ligação, aquele que serve para ligar o sujeito a uma característica. Como o pronome reto eu tem como antecedente um verbo de ligação, então ele é predicativo do sujeito. Questão 9 e última. Qual a diferença em se optar por uma frase na ordem direta ou indireta na construção de um período? Vejam que eu coloquei aí dois exemplos. O primeiro está na ordem direta e o segundo na ordem indireta, para eu explicar, mostrando a vocês um exemplo prático da diferença entre se optar por uma ordem ou outra. As galinhas ciscavam no terreiro. Ciscavam no terreiro as galinhas. A mesma oração está na ordem direta e depois eu converti para a ordem indireta. Na primeira oração, o sujeito introduz a frase e no segundo período, quem introduz é o predicado, né? Prestem atenção em qual é a diferença em se optar por uma ou outra forma. Quando eu opto pelo sujeito no início da frase e o predicado depois, eu estou dando prioridade, eu estou dando a prioridade total ao sujeito. O sujeito é o mais essencial da oração. Quando eu coloco a frase na ordem indireta, a prioridade, o essencial, deixa de ser o sujeito e passa a ser o predicado, ou seja, nesse caso aí passa a ser a ação. Quando uma frase é construída na ordem direta, né, o essencial da frase, o destaque dela é dada ao sujeito. Quando a oração é construída com o predicado no início, né, na ordem indireta,
O destaque da oração é dado ao predicado, é dado à ação. Beleza? Então, dê uma olhadazinha mais no vídeo, nesses slides, assistam essa videoaula bem, que aí vocês vão, com certeza, tirar no mínimo um 9 nessa prova, que está facílima.